Nossa próxima palestra, que tem como tema a cultura do milho safrinha, ecofisiologia e tecnologias para altas produtividades. Será ministrada pelo engenheiro agrônomo Dr. Ailton Pereira Duarte. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em agronomia pela Unesp FCAV, doutor em fitotecnia pela Exalc-USP, com treinamento na Universidade de Nebraska-Lincoln. É pesquisador do Instituto Agronômico desde 1988, dedicando-se há 3 décadas ao estudo de sistemas de produção de milho safrinha. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a avaliação regional de cultivares de milho, safra de verão e safrinha, e adubação de sistemas produtivos de milho safrinha em sucessão à soja. Logo após a apresentação do Dr. Ailton, nós vamos abrir para as perguntas e, novamente, vamos solicitar que as perguntas sejam feitas no microfone. Com vocês, Dr. Ailton. Boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo convite ao Adriano, que me contactou diretamente, Adriano, e a vocês pela deferência do convite. O tema é bastante desafiante, ecofisiologia e tecnologias para alta produtividades. Eu pensei bastante sobre isso, muito desafiante, e tentei organizar algumas informações para a gente trabalhar. Vamos lá. Vou falar sobre o que são altas produtividades e a realidade da cultura. Na verdade, até uma pergunta: o que são altas produtividades? E qual é a realidade da cultura? O ambiente de produção e tolerância aos estresses abióticos, fatores determinantes da produtividade, o desenvolvimento desuniforme de plantas e espigas, população, cultivares e adubação bem rapidamente. E no fechamento, uma visão sistêmica a respeito da produção do milho safrinha. O que são altas produtividades? A maior produtividade registrada nos Estados Unidos a nível de lavoura é do David Hula, 38 toneladas por hectare. Foi obtida em 2019 e agora em 2022 ele obteve 630 sacos por hectare. Praticamente a mesma coisa, por volta de 38 toneladas por hectare. A média americana está por volta de 12 toneladas por hectare. As maiores produtividades que nós temos no Brasil é em Guarapuava, na área da cooperativa agrária. São mais de 20 mil hectares com produtividade aqui por volta de 13 a 14 toneladas por hectare, média de lavouras. E em Guarapuava, o Vobeto, em 2015, da própria cooperativa lá da FAPA, obteve 21 toneladas por hectare em experimentação. Então, isso são parâmetros de alta produtividade. Este ano, no Rio Grande do Sul, um concurso lá, 18 toneladas por hectare. Se nós temos 14 de média, nós temos agricultores aqui que estão chegando próximo também de 18 toneladas por hectare, que é a média 14 obtida de valores menores e superiores. Vamos falar um pouco, então, do milho safrinha, já que essas médias são de milho safra de verão. Os ambientes de produção do milho safrinha são muito diversos. Nós temos desde o Paraná aqui, que nós temos a cor azul, onde nós temos um clima mais ameno, mais úmido, até nós temos aqui no Mato Grosso, Rondônia, aqui para cima, onde o clima é mais seco no inverno. E as temperaturas também variam muito. Aqui são temperaturas mais baixas e aqui temperaturas mais altas. E aqui nós temos a região de transição, que está em verde no mapa, que é próximo do paralelo 22, que está ao norte do Paraná, sudoeste de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Essa é a região bastante complexa e diferenciada, mais ao sul do Paraná e diferenciada muito do centro-oeste brasileiro. Então, são ambientes bastante distintos quanto às características do ambiente e risco de produção. Falando em produtividade do milho safrinha, tem aumentado desde a década de 80, quando surgiu aqui no Paraná, por iniciativa de produtores, que era por volta de 2 toneladas por hectare. Na década de 90, quando começou a desenvolver tecnologias para o milho safrinha, começou a aumentar essa produtividade, e hoje a média nacional por volta de 6 toneladas por hectare. Nós observamos que aqui na década, início dos anos 2000, o aumento de produtividade foi muito vertiginoso até 2012. A partir de 2012, essas produtividades estão estagnadas. A média nacional, a média
dos estados Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, aqui representada, e do Mato Grosso, aqui representada também. Isso é antes do problema que tanto citado aí da cigarrinha, ou dos enfesamentos e das viroses. Um pouco antes, nós já começamos a estagnar a produtividade. Então, nós temos grandes aumentos e agora uma certa estagnação da produtividade. Nós temos que entender melhor essa estagnação da produtividade. As produtividades, quando aumentam, elas são decorrentes de dois fatores: de produtores que aumentam sua produtividade e o aumento da frequência de agricultores com alta produtividade. Então, para aumentar a produtividade, as duas coisas têm de acontecer. Os tetos das melhores têm de aumentar ainda mais, e mais agricultores, a frequência desses agricultores de maior produtividade tem de aumentar. Então, é basicamente isso. Quais as melhorias marcantes que ocorreram no milho safrinha para aquele aumento que eu mostrei de produtividade? Muito importante, híbridos mais produtivos e estáveis. O milho transgênico, em quase todas as lavouras, inicialmente foi um fator que auxiliou, mas o que foi preponderante foi a genética. Isso aqui auxiliou no primeiro momento. Depois, com a quebra dessas tecnologias, nem tanto. Redução do espaçamento 45-50, otimizando a parte operacional das lavouras, muito mais por uma questão operacional, inicialmente no Brasil Central. Aumento da população de plantas, juntamente com o aumento da adubação. Não adianta aumentar a população de plantas sem aumentar a adubação. A adubação, hoje, no centro-oeste brasileiro, pelo menos 3/4 das lavouras fazem essa adubação aqui por volta de 45, 100 quilos por hectare de cobertura de N, e aqui mais, aqui em São Paulo, e mais no Brasil Central, 90% das lavouras de 40 a 90 quilos por hectare. Então, nós aumentamos substancialmente. E aqui um fator muito importante para tudo isso, antecipação da época de semeadura. Se não fosse antecipação da época de semeadura, nós não teríamos, junto com todo esse conjunto de medidas, aumentar a produtividade. E essa antecipação da época de semeadura antecipou também a exposição da cultura, aumentou a exposição da cultura a temperaturas mais altas, já que nós não estamos plantando tão tarde nessa região mais do paralelo 22. Não estou falando do Brasil Central, mas do paralelo 22. Atualização da estrutura operacional. Isso foi um fator fundamental. Essa antecipação de semeadura ocorreu por dois motivos: colheita da soja mais cedo e uma eficiência do plantio de milho safrinha fantástica. Tanto a eficiência da colheita da soja, quanto a eficiência de plantio do milho safrinha. Rendimento operacional. Aplicação de fungicidas, pelo menos uma aplicação de fungicidas. Uso de micro-organismos benéficos, tanto para controle de pragas, quanto em relação a inoculantes. E tratamento de sementes com inseticidas. Então, um pacote de um conjunto que nos levou a esse aumento de produtividade do milho safrinha. No entanto, nós temos muitas dificuldades ainda e desafios em relação à produtividade. Eu relacionei aqui algumas. Pragas emergentes, percevejo de barriga verde, cigarrinha do milho, pulgões e nematóides. Especialmente no Brasil Central, os nematóides aqui. O uso da tecnologia RR na soja e no milho safrinha. Problema de plantas resistentes ao glifosato e o milho tiguera. E aqui eu quero dar uma paradinha. Esse é um dos principais problemas do sistema de produção que nós temos na atualidade. Milho RR, soja RR e milho tiguera. Nós não vamos amenizar a dificuldade que temos hoje de enfesamentos e viroses se não atenuarmos a questão do milho tiguera, a ponte verde. E aí a decorrência são os enfesamentos e viroses do milho. E uma grande demanda de cultivares tolerantes aos estresses abióticos, tanto é a questão de seca, ao frio, as doenças, especialmente enfesamentos e viroses e nematóides. Hoje, esta parte de tolerância, enfesamento e viroses é a prioridade praticamente 1 na demanda que os agricultores têm em relação aos novos cultivares. E como desafio também que nós temos de tentar reduzir são a quantidade de pulverizações com produtos químicos. Se nós fizermos uma soma da quantidade de pulverizações numa lavoura, desde a pré-semeadura, que é feita após a colheita da soja estar fazendo pulverização, nós temos N lavouras com 10 pulverizações.
10 pulverizações, uma por semana. E quase sempre só produto químico. Os biológicos estão entrando, mas ainda incipientes, frente à grande demanda que tem por esse tipo de produto aí no mercado. Então, esse aqui é um grande desafio que nós temos também. Vamos falar do ambiente de produção onde essa lavoura está inserida. O que é que nós dependemos no ambiente de produção? Nós dependemos da luz solar, que está relacionado tanto à luz, o sol quanto está relacionado tanto à luz quanto à temperatura, CO2 está no ar, que é a matéria-prima para a fotossíntese, água, e nós temos aqui no solo o reservatório de água. Nós temos a chuva, que é fundamental, mas nós temos uma parte aqui que é o reservatório, onde essa água é retida e onde é disponibilizada para a planta. Esta aqui nós temos como manejar. A chuva nós não temos como manejar, mas a água no solo nós temos como manejar, porque juntamente com isso nós temos grande influência nos nutrientes. A água influencia na absorção dos nutrientes. Então a água e os nutrientes minerais vêm aqui do solo. E da parte aérea nós temos outros fatores ambientais. Quando nós comparamos a safra de verão e a segunda safra, ou safrinha, com os mesmos híbridos, no mesmo local, nós temos uma perda de produtividade grande na segunda safra. Veja aqui em Capão Bonito, uma região aqui limítrofe dessa parte do Paraná, região mais alta, 700 metros, que é teto produtivo no verão é maior que a região mais baixa, Palmital, aqui na divisinha aqui do Paraná. E o delta é menor, mas de qualquer maneira nós temos um delta. Por que esse delta existe? Porque nós temos fatores de estresse da planta na segunda safra, em relação à safra de verão, muito mais acentuados, e nós precisamos manejar esses fatores de estresse para conseguirmos elevar essas produtividades aqui, que são muito baixas comparadas às safras de verão. E além disso, nós temos uma perda de produtividade com atraso de semeadura muito acentuado, especialmente nessa região de transição, quando nós entramos aqui em meados de março para frente. Em outras regiões aqui do próprio Paraná, é impossível fazer semeadura em março. A semeadura já tem que ser aqui em fevereiro. Nós estamos falando dessa região de transição. Essa região de transição é a semeadura mais tardia do Brasil. É a região norte do Paraná, sudoeste do estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. É a semeadura mais tardia, porque é uma característica do ambiente que permite essa semeadura tardia. Então, nós temos uma menor produtividade comparado ao verão e, dentro da própria safrinha, uma queda de produtividade. Nós procuramos antecipar ao máximo essa semeadura, mas temos a dependência da colheita da soja. Quando nós falamos daquela produtividade de 34 toneladas por hectare nos Estados Unidos, e falamos da maior produtividade relatada aqui no Brasil de 21 toneladas por hectare, nós temos um delta. Nós somos piores que os americanos? Por que acontece que a nossa produtividade é menor, mesmo em Corapuava? Aqui está a explicação. Luz, não falamos que um fator da produção é luz? Radiação solar? Aqui é insolação direta, sem nuvens. Toda vez que nós temos nuvens, nós temos perda de produtividade do milho. Maior ou menor. Quando é na fase crítica, essa perda é muito maior. Campinas e aqui Illinois, nos Estados Unidos. Junho, julho. Junho, julho é o solstício de verão lá para eles, lá nos Estados Unidos. Quantidade de horas de insolação direta, 10 horas, é quando o milho deles está no campo. E quando o nosso milho verão está no campo? Olha aqui, 4 horas em Campinas. 6 horas aqui em Campinas, e nós não passamos de 7 horas, 6, 7 horas ao longo do ano, a quantidade de insolação direta. Então, nós temos muito menos luz aqui do que lá. O comprimento do dia lá é muito maior e a quantidade de nuvens muito menor. Então, é uma comparação injusta falar que a nossa produtividade é pior porque nós somos piores. Não é isso. Porque o nosso ambiente limita a nossa produtividade e deles é mais favorável. Então, temos o primeiro fator de luz. Mas vamos analisar melhor a questão de luz. Eu analisei os dados do INEMET, que por 18, 19, 24 anos, fiz a média de Sapezal no Mato Grosso, altitude 370 metros, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Por horas.
Aqui é o horário de maior comprimento do dia, 12 e 13 horas, depois 10 e 11 horas e 14 e 15, sempre correspondente à tarde e de manhã, onde o Sol está a pino. Nós temos mais radiação, o Sol está mais lá no alto. Bem cedinho tem pouca radiação, 18 horas e 7 horas da manhã e 18 horas da tarde, mas ainda temos radiação aqui, 500 quilojoules por metro quadrado. E 16, 17 horas e 8, 9 horas, mais radiação, mas menos que lá das 11 horas da manhã. Mas uniforme ao longo do período. Então, se a safrinha instalada em janeiro, fevereiro ou março, ela vai ser submetida à mesma quantidade de radiação. Vamos comparar com Cascavel, no Paraná. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Olha o que acontece, já mesmo às 12, 13 horas. Aqui em março começa a cair a quantidade de luz. E 10 e 11, 14 e 15, da mesma maneira. Ora, e 18 horas, 7 horas da manhã e 18 horas da tarde. A partir de abril, praticamente zero. Ou seja, o período que a planta vai receber radiação solar diminuiu. E a quantidade de radiação solar recebida diminuiu. Então, nós temos uma queda do potencial produtivo indo para o sul, devido à menor radiação solar na safrinha. Então, é um dos fatores também que nós temos que analisar. E quanto mais ao norte, menor esse efeito. Quanto mais o sul, maior esse efeito aqui, na cultura do milho safrinha. Vamos falar da fotossíntese, que interessa para nós. Como a luz vai aumentando a radiação ao longo do dia, a fotossíntese às 6 horas da manhã, às 8, às 10, aumento linear da fotossíntese na planta de milho. Ela chega a um platô porque aqui nós temos um fator negativo que são temperaturas altas. Ela não continua aumentando da mesma quantidade porque as temperaturas altas levam também a um fechamento de estômatos. Com isso, a fotossíntese tem uma certa limitação. E depois ela cai no período da tarde. Agora, interessante, quando você pega, aqui é fotossíntese, agora de novo, e aqui é a quantidade de insolação. Quando faz o cálculo, a gente verifica que não satura. O milho é uma planta C4. Ele não satura de luz, de radiação. Não satura. E sabe por que não satura? Por causa do dossel. O dossel, a luz é recebida, você imagina a lavoura, no espaçamento aqui que nós usamos hoje, 45, 50, essas folhas inferiores, elas recebem apenas parte da radiação. Que chega aqui em cima, apenas parte chega aqui embaixo. Quanto mais luz chega aqui em cima, se aqui está recebendo só 10%, se eu dobro a quantidade de luz aqui, essa quantidade de 10% é muito maior. Por quê? Esse 10% é 10% de uma quantidade maior. Portanto, vai ter mais fotossíntese na parte inferior. Então, nós não temos saturação no dossel. Isso é muito claro. A gente pega um gráfico desse aqui. O que esse gráfico está mostrando? São 3 espaçamentos. 3 plantas por metro quadrado, ou 30 mil plantas por hectare, 75 mil plantas por hectare e 120 mil plantas por hectare. E aqui a altura aqui a planta de 2,70 m e aqui perto do solo. Perto do solo, quando está numa população menor, ainda chega bastante aqui radiação. Olha a radiação. Mas quando aumenta a população de plantas, chega praticamente nada de radiação lá embaixo. Esse é um dos fatores que aumenta a população de plantas tem um limite. Porque as folhas inferiores vão receber muito pouca luz. E quanto maior a radiação que nós tivermos aqui no topo da planta, mais proporcionalmente nós vamos ter mais radiação embaixo. Porque 10% de uma quantidade grande aqui embaixo, ela é importante. E 10% de uma quantidade pequena ela é praticamente nada, principalmente em altas populações. Então, não satura o dossel, e quanto maior a população, menos luz chega na parte inferior. E a temperatura? Nós temos aqui a temperatura. Agora, 2 municípios. Não apareceu aqui é Sorriso. Sorriso e Londrina. Sorriso, as chuvas
Eu apresentei para vocês aquela de radiação, lá da região norte do Mato Grosso, e agora, novamente, estou apresentando temperatura e precipitação. Então, nós chegamos aqui em maio, junho e julho, praticamente não chove mais. Além disso, as temperaturas máximas vão aumentando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro aqui, ó. Então, metade do ano, maio, junho, julho. Se nós viermos para cá, isso aqui são temperaturas altas, acima de 30 graus. Abril, maio, junho, julho. Olha, em julho, 10 dias com temperaturas acima, no mês, acima de 30 graus. Vamos pegar Londrina? Londrina, as temperaturas máximas caem a partir de abril. E as temperaturas mínimas também. Mas o importante é que as temperaturas máximas caem. E veja que a proporção de dias com temperaturas acima de 30 graus Celsius. Nenhum em maio, junho e julho. Temperaturas amenas. Nós já passamos a ter um problema ou outro. São temperaturas muito baixas em maio, junho e julho. Veja como os ambientes são diferentes. São duas condições muito distintas. E qual o efeito da temperatura na planta? Num vegetal? À medida que você aumenta a temperatura, que está aumentando a temperatura, que tem os processos. Nós temos a fotossíntese líquida, a fotossíntese bruta. A fotossíntese vai aumentando. Chega um ponto que a temperatura é tão alta que vai também limitar a própria fotossíntese, ela começa a cair. Mas, ao mesmo tempo, a respiração vai aumentando. E vai aumentando. Então, a fotossíntese líquida, que é a diferença da fotossíntese bruta menos respiração, cai abruptamente, com temperaturas altas. Então, nós temos 3 fatores aqui importantes. A temperatura ótima, a temperatura inferior, quando a temperatura é muito baixa, que tem muito pouca fotossíntese, e a temperatura superior, base superior, onde é muita respiração e, com isso, a fotossíntese líquida é zero. Então, esses conceitos a gente traz aqui para a temperatura ideal do milho. Qual a temperatura ideal? 25 a 28 durante o dia e 18 a 19 graus durante a noite, porque quanto maior a temperatura noturna, maior a respiração. Perda de fotoassimilados por respiração. E qual a temperatura mínima basal do milho? Por volta de 8 graus, embora todos os cálculos de acúmulo térmico sejam feitos com 10. Mas hoje, os milhos, eles têm um desenvolvimento em temperaturas mais baixas do que aqueles milhos do passado. Por isso a temperatura base hoje está por volta de 8, tem material que é 7, tem material que é 6. Qual a temperatura máxima basal? Por volta de 32 graus. Se está 35 graus Celsius, o milho não está ganhando nada. Embora tenha luz, o milho não está ganhando nada. Então, são esses os parâmetros importantes que nós temos em questão de temperatura. E um aspecto fundamental, a noite não pode ser quente. Se a noite é quente, eu já falei da respiração, nós temos perda de produtividade. Esse experimento é ar aquecido durante a noite, 29 graus, comparado com o ar natural e o ar resfriado. O ar natural, o ar resfriado, pode 10 toneladas por hectare. O ar aquecido, durante a noite, a produtividade caiu para 6.270. Mostrando que noites quentes para a cultura do milho é um desastre. Então, quais são os principais efeitos das baixas temperaturas e das altas temperaturas na cultura do milho? Está sumarizado aqui. Menor acúmulo de mata seca, temperaturas baixas, frio, redução da fotossíntese, menor controle estomático, eficiência no aproveitamento da luz, menor condutância hidráulica, temperaturas muito baixas, a água fica com viscosidade menor, mais difícil de você ter a entrada da água e a movimentação da água na planta. E muito baixa temperatura forma cristais, é a geada que queima, queimadura. E as temperaturas altas? Maior respiração, especialmente nas noturnas, menos fotossíntese líquida, menos massa, produção de ácido abscísico, paralisa o crescimento da parte aérea, só cresce raiz. É isso que acontece com a temperatura muito alta. Mesma coisa da seca. Crescimento do sistema radicular maior. Basicamente é isso. Mas a planta tem mecanismo de tolerância a isso. Eu não vou entrar muito no mérito, senão o tempo não dá. E no caso da temperatura baixa, tem outra coisa que acontece. Quando ela ocorre, a espiga já está lá
a planta R2, R3, especialmente R3, R4, pode quebrar a dormência e ocorrer germinação dos grãos na espiga. Isso ocorre aqui no Paraná, Sudoeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Às vezes a geada vem tarde, você tem a perda total da produção, porque os grãos não enchem e os que têm germinam na espiga. E nas regiões mais quentes, lá para o centro-oeste, em questão da seca. A questão da seca, ela realmente compromete em muito a produtividade, que é a questão extrema de algumas secas, especialmente semeaduras muito tardias. E a queima de folhas pode acontecer também com temperaturas muito altas, mesmo com água disponível no solo, temperatura tão alta que queima as folhas. Vamos falar do déficit hídrico, nós falamos das temperaturas. Fechamento estomático, porque déficit hídrico, porque a planta não está sendo suprida de água na mesma proporção que ela está perdendo por transpiração para o ar. Então o estômago fecha. Aumenta a temperatura da planta, aumenta a respiração da planta. Com isso, nós temos uma perda maior que um ganho. Limita a condutância de água e fixação de CO2, devido a menor fotossíntese e maior respiração. Então, causa para a planta não ganha mais matéria seca. E causa alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. Vamos falar das morfológicas. Toda vez que a seca, o déficit hídrico um pouco mais acentuado, ocorre antes do florescimento, o porte das plantas diminui, que altera o desenvolvimento da planta, na fase vegetativa. Milho safrinha, nós fizemos um levantamento de praticamente 30 anos, menor que 2 metros de altura, tirando fora o super precoce, se a lavoura já tem menos 2 metros de altura, mais que 6 toneladas, 7 toneladas, não vai produzir. Porque já houve comprometimento lá antes do florescimento pelo estresse de água. Então, lavoura, tirando o super precoce, que já tem um porte menor, cuidado com lavoura que já está baixa, já está limitado o potencial produtivo. E outros, aumento de raiz, enrolamento das folhas. Vamos falar um pouquinho das folhas. Opa! Oh, meu Deus. As folhas. Esse material não enrolou folhas, esse enrolou folhas. Geralmente, o agricultor, ele fala que esse material é pior, que enrolou folhas. É um mecanismo que a planta tem de reduzir a perda de água. Não é que ele é pior. Às vezes esse material é melhor que esse. Mas esse aqui não significa que ele é pior, porque ele pode ter outros mecanismos de tolerância à seca. Às vezes é um mecanismo osmótico. Ele não tem esse da folha, mas tem um osmótico. Ele continua com essa folha aberta, mas ele faz um ajuste osmótico e não perde tanta água. Então são mecanismos diferentes que cada cultivar tem, cada híbrido tem. E o efeito final? Uma seca pós-florescimento. Não enche os grãos de maneira adequada, então ficam xoxos na ponta. Xoxos na ponta, por falta de água para enchimento. Para a planta continuar com sua atividade biológica normal e produzir fotoassimilados e translocá-los para o enchimento de todos os grãos. Com isso, nós temos um prejuízo enorme na produção. E esses grãos ficam mais leves, menor densidade desses grãos. Onde nós podemos atuar? O melhoramento lança materiais com maior tolerância. E o manejo, quem faz assistência técnica do produtor? Melhorar a caixa de água, que é o solo, o manejo do solo. Pode ser solo arenoso, solo argiloso, tem como você melhorar o manejo. A partir do manejo, melhorar a água disponível. Camadas compactadas, grande problema para que essas raízes aprofundem. Matéria orgânica abaixo do solo, grande problema. Isso aqui é manejo. Então, a parte que cabe ao agricultor é o manejo. E não também utilizar populações muito elevadas, que aumenta a demanda hídrica. Voltando aos níveis de produtividade. Aquela produtividade potencial, aquela que eu mostrei lá dos 640 sacos por hectare, é na máxima condição ótima, sem nenhuma limitação. A radiação do local, a temperatura, o fotoperíodo, o genótipo da população. Sem nenhum fator limitante ou redutor. Se coloca a água como um fator limitante, é atingível. Ok?
E a real é o que nós temos no dia a dia. Então, a diferença do real para o potencial é muito grande. Embora o que nós devemos trabalhar é com o atingível. Aquela que o Vobeto atingiu, lá de 21 toneladas, é atingível. Aquela nós podemos trabalhar com ela. E às vezes atingível, no caso lá daquela de Americana, foi a mesma do potencial, sem nenhuma limitação hídrica. Aliás, não foi, foi irrigada. Se foi irrigada, foi a potencial. Se não é irrigada, é atingível. E no Paraná, nós temos atingível de 21 toneladas por hectare. Quais os fatores determinantes, então, dessa produtividade potencial? A cultura, é o milho. É uma planta C4, altamente eficiente em relação à luz. O clima, radiação solar, a temperatura, as chuvas e a sazonalidade entre anos. A gente não pode esquecer, um ano não é igual ao outro. E o solo, a textura, a profundidade e a topografia. Solo e terra são diferentes. Solo é só o solo, a terra é um componente que envolve a topografia também. Uma área que tem uma topografia mais adequada para a mecanização, a topografia mais favorável, é diferente de uma área plana. E a variabilidade espacial. Nós temos muitos solos muito manchados. Solo muito manchado, o potencial produtivo de uma média de um talhão é menor, naturalmente manchados. E são manchas não mapeáveis. São manchas pequenas. São uma característica, então, que nós não temos como alterar. O que nós vamos alterar? O cultivar. É milho, mas um cultivar é um ciclo para algum local, por exemplo, mais ao sul do Paraná. É super precoce, para escapar da geada. Adaptação. Época de semeadura. Eu posso alterar a época de semeadura, a população de plantas, a resistência às doenças, resistência às pragas. Opa! Assim, vamos falar um pouquinho da resistência às doenças. Antigamente, nós tínhamos o grande limitante, que era a mancha branca. Graças ao trabalho do Adriano, junto às empresas, nós temos hoje um posicionamento de fungicidas que a mancha branca não é mais o problema. Não é mais o problema. Nós já temos fungicida que controla a mancha branca, assim como controlava muito bem a ferrugem. Mas o que nós temos hoje de doença? O enfesamento e as viroses. Hoje é a prioridade número 1. O material tolerante a enfesamento e virose e o material suscetível. Então, este é um fator que nós temos de controlar. Além disso, causa quebramento de plantas. Outra questão que podemos trabalhar, tanto o espaçamento quanto a população de plantas. Isso está sob nosso controle. Época de semeadura, novamente. E a época de semeadura, a gente depende de sucessão de culturas. Não é eu quero semear o milho no mês de fevereiro. Se a soja não é colhida, impossível. Então, a época de semeadura não é a desejável, é a possível dentro do sistema de produção. E o microclima, cobertura vegetal e restos culturais. Isso aqui, gente, se você tem uma área com a cobertura vegetal boa, se a seca chega, a perda por evaporação direta do solo é muito menor. Manejo. E falar em manejo, olha de novo aqui, água no solo, preparo ou semeadura direta, matéria orgânica, compactação. Está sob nosso, aqui no manejo, ó, essa linha inteira do manejo, ó, adubação, inoculação com micro-organismos. Vamos falar agora de outro variável que afeta o potencial produtivo. A conservação do solo, muito esquecida, e a mecanização, que envolve compactação e uniformidade da cobertura do solo, a distribuição uniforme dos nutrientes. Vou dar exemplo. O que nós temos para quebrar a soja, milho, safrinha? Das poucas coisas que têm sido utilizadas realmente é o consórcio, especialmente aqui no Paraná, mas no arenito. Isso aumenta a matéria orgânica do solo, isso é manejo. Agora, isto aqui está sob nosso controle, mecanização. Na colheita da soja, tudo em faixa palha. Isso é um grande problema que nós temos, porque aqui nós temos mais nutrientes e umidade, aqui menos. Aqui a compactação também. Outra coisa, distribuição desuniforme na adubação de cobertura, está sob nosso controle, isso é mecanização. Como que nós queremos alta produtividade com esse tipo de distribuição de fertilizante em cobertura? E, por fim, o genótipo. A conservação do solo influencia o genótipo, sim, por causa da variabilidade da resposta ambiental. Ora o ambiente é mais favorável, ora menos favorável,
Isso influencia aqui no cultivar, no híbrido que você tem. E a uniformidade do estande. A uniformidade do estande está resolvida, nós temos máquinas excelentes, depois nós vamos ver. E a proteção das plantas. Isso aqui é transversal. Praga, doença, planta daninha. Nós emergiu desse jeito. Consegui, a plantadeira está boa, regulei tudo certinho. E você vai na lavoura tudo desse jeito, já tudo uniforme, desuniforme. Não foi a emergência desuniforme, mas o manejo. Isso aqui são pragas. Isso aqui é percevejo de barriga verde, isso aqui é percevejo de castanha no solo. Já tem uma lavoura desuniforme. Quais são as causas do desenvolvimento desuniforme? As principais. Qualidade de semente, por incrível que pareça. Ano 2022, biotecnologia. O agricultor tem que tomar muito cuidado e a cooperativa, o revendedor, com lotes de baixo vigor. Existem no mercado. Existem no mercado. Muito. Então, esse não é um problema. Qualidade operacional, velocidade excessiva, camadas compactadas, pragas de solo e pragas iniciais, nematóides, as manchas de nematóide ficam todos uniformes nas plantas de milho. Enfesamento e viroses. Uma planta com enfesamento, outra sem enfesamento, uma com virose, outra com virose mais enfesamento, essas ficam piores, desuniformes. Adubação. A adubação inicial, se ela não proporcionar um arranque muito bom, a variabilidade dos nutrientes no solo vão produzir plantas com diferente vigor. Vamos falar só um pouquinho daquela mecanização agrícola? Máquina de primeira. Essa máquina aqui é uma máquina, não é a top do mercado. Imagina se for a top do mercado, é a mesma coisa. Com essa umidade no solo, não tem milagre. Não vai ter uma boa posicionamento, a mesma profundidade, a mesma cobertura da semente. Nós vamos começar já com uma emergência desuniforme. Mais os problemas que eu citei, não tem como ter alta produtividade. E por último, gente, aproveitamento das áreas e redução das perdas na colheita. O que é aproveitamento das áreas? Talhões. Os talhões, esses talhões têm bordas, você vai nas bordas, o milho é pior que dentro da lavoura. Ah, mas eu tenho um serviço de engenharia, tem um monte de estrada que plotou. Você chega lá, a estrada está lá, tem aquele monte de máquina, de trator, o fazendeiro entrou com a caminhonete lá no meio do talhão. Adiantou contratar um engenheiro para fazer o planejamento das suas estradas na fazenda? Gente, caminhonete não é para entrar dentro do talhão, não. É para ficar na estrada. Vai lá na família Chulega, em Maracaí, se ele permite você fazer uma manobra para dentro da área dele. Não permite. Você vai lá na frente, faz a manobra lá no trevo e volta. Caminhonete não é para entrar dentro das áreas. Imagina aqueles caminhões que entram dentro da área. Isso tudo afeta a produtividade. Aí o agricultor está lá batendo no peito, lá em frente à cooperativa, que produziu tantos quilos. Só de gogó. A verdade foi outra. Vamos falar do desenvolvimento das folhas, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com essas produtividades. Então, a fase vegetativa, até a emissão do pendão, define o potencial produtivo. Número de grãos na espiga, define número de espiga por metro quadrado, definido bem cedo, o potencial. E na fase reprodutiva, após a polinização, nós vamos ter a definição do número real de grãos, porque aquele é o potencial. Mas aquele potencial, até eu mostrei a espiga para vocês, o número de grãos xoxo. Então, qual foi o número real? Muito menor que o potencial, que ocorre após o florescimento, sofre interferência. E o peso dos grãos? Você pega uma espiga linda, ela tem 600 grãos, mas o grão pesa 0,2 gramas. Uma espiga de nada. 120 gramas, 0,2 vezes 600. Espiga 120 gramas é maritaquinha. Vamos falar de outra coisa. Consta aqui chuva. Na fase vegetativa, 2,8 milímetros. Na fase reprodutiva, 5,4. Se você somar isso aqui, multiplicar pelo número de dias, dá uns 550 milímetros. Essa é a referência verão. Nós conseguimos produzir milho safrinha
com produtividades próximas de 8 toneladas por hectare, com apenas 400 a 450 milímetros de chuva bem distribuídos, desde que o manejo do solo seja adequado. E aí, ocupado é São Pedro. O manejo do solo. Ciclo da cultura, florescimento, e aqui forma espiga. A maior parte da matéria seca da planta está acumulada na espiga, no pós-florescimento. Dos grãos, não, especialmente na safrinha. Geralmente, os grãos representam, na safrinha, por volta de 45% da matéria seca total da planta. No milho-verão, nós chegamos a 50%, 55%. Então, parte do que é acumulado está no sabugo e na palha. É muito representativo no milho safrinha. Você pega uma espiga de milho, só 70% dessa espiga é grão, em relação ao sabugo e à palha. No milho-verão, dá 80%, 85% chega a ter. O grão é quase tudo da espiga, ok? Então, nós temos esse, e o acúmulo da matéria seca e nutrientes muito forte, os nutrientes antes do florescimento e da matéria seca depois. Quando ocorre uma seca, ocorre uma intensa remobilização dessas folhas inferiores que vão secando para a parte nova da planta. Isso é muito típico de milho safrinha. Mesmo nessa região de transição, é muito típico, não só no Brasil Central. Essa remobilização. Então, devido a essa remobilização, porque as condições vão ficando adversas. É frio, não é só a temperatura alta, eu falei muito do frio. O próprio frio também é adverso. Então, com isso, o que é que nós temos? Nós fizemos uma comparação de safra e safrinha, massa seca, nitrogênio, e aqui o nutriente cobre. O que é que nós verificamos? Em suma, a translocação é muito maior no milho safrinha que na safra de verão. Então, a importância da translocação e a importância do acúmulo cedo dos nutrientes. Não adianta a gente contar com o acúmulo tardio de nutrientes no milho safrinha, porque a maior parte vai ser translocada do que foi acumulado cedo. Tudo que é feito tarde no milho safrinha já foi. Tem que ser feito cedo. E o que é a realidade das lavouras? É esta foto. Pega uma linha, 5 metros, tira todas as espigas. Todas. Não pula nenhuma planta. Você vai encontrar isso. Desuniformidade. Por tudo isso que eu já comentei com vocês. O maior problema de produtividade do milho safrinha chama desuniformidade. Vamos fazer uma comparação de potencial produtivo real deste ano 2022. Híbrido 2, híbrido 3, 10 toneladas por hectare. O híbrido 1, só 7.000 quilos por hectare. Só mesmo. Porque 10 toneladas vezes 7 perdeu 30% de produtividade. Por que esse perdeu 30%? Isso aqui foi enfesamento e virose, esse material. Quantos grãos tinha cada espiga? Grãos, 488, 596, 475. O 2 e o 3 tinham quantidade, esse grão, esse 3, tinha a mesma quantidade de grãos desse aqui do híbrido 1. No entanto, a quantidade de gramas por hectare foi 120, 180. Por quê? Olha o peso do grão, 0,245 gramas. 0,306, 0,378. Para a alta produtividade, gente, grãos menos que 0,3 gramas em média é muito pouco. E uma espiga com menos que 500 grãos, a gente tem por referência 500 grãos, no mínimo 0,3 gramas, dá 150 gramas por espiga. Não é nem 180. Multiplica 150 por 60.000 espigas. Dá quanto? 9 toneladas. 9 toneladas. Mas você não vai conseguir 150 gramas de média com essa heterogeneidade aqui. Não consegue. Então, esse é o nosso desafio. E aqui nós usamos uma população de 57.500, o número de fileira foi 14 a 18, e o grãos por fileira foi 30. Se você fazer a média aqui, dá 30 grãos por fileira. Muito importante. Toda vez que o espiga tem menos que 16 fileiras, sinal amarelo, algo errado no manejo. Ninguém produz híbrido hoje para ter menos que 16 fileiras. Ninguém. Nenhuma empresa. Quando tem 14, algo errado no manejo. População. Ah, mas doutor,
Resolvi. É 120 gramas, 180. Por que em vez de 57.500 plantas eu não coloco 70? Está resolvido. 70 vezes 180, eu vou para 12 toneladas. Não é simples? Se aumentar a população, aí. Vamos aumentar a população, então. Vamos aumentar. Verão. Depois, 70 mil plantas. 40 grãos por fileira. Caso real. Pelo menos 16 fileiras. 640 grãos, 0,28 gramas, 180 gramas por espiga. Vezes 70, 12,600. Verão. Olha, vou fazer aqui o verão. Resolvido. Vamos aumentar, então, mas você vai para os ensaios. Rio Verde, Goiás, 2020. 10 toneladas, 11 toneladas, tá. Não sai disso. De 45 mil para 90 mil plantas. Olha o que aconteceu com a massa de grãos por espiga. De 210 caiu para 180 grãos por espiga. De 190 caiu aqui para 160. A massa de 100 grãos, de 0,29 gramas, caiu para 0,26. Tudo está caindo. Por que tudo está caindo quando aumenta a população de plantas? Aumenta a competição. Aumenta a competição entre as plantas. O ambiente não fornece condições para esta população. Uma planta passa a competir com a outra por água, por luz, por nutrientes. E com isso, ela reduz tanta a produção individual que não compensa o aumento da população. Ou fica no 0 a 0. No 0 a 0, você vai pagar por 75 mil sementes ou você vai pagar por 60 mil sementes? Sementes é de graça? Você vai pagar por mais 15 mil sementes para nada. Vamos ver outra coisa de aumentar a população. Que em Palmital, 2004, aos 85 dias após a semeadura. Olha a massa seca da parte aérea. Mas é pouco, doutor. Mas aqui é 85, não tinha espiga ainda formada. Ó, vai aumentando. Se aumenta a massa, o que aumenta? Transpiração. Demanda por água. Toda vez que aumenta a população de plantas, aumenta a demanda de água. Cuidado com populações excessivas na safrinha. O índice de área foliar. Olha, 4 metros quadrados de folha para o metro de solo. Saiu de 0,5 metro quadrado de folha para 4 metros quadrados de folha, aumentando a população de 25 para 85 mil. Olha o diâmetro do colmo. Foi ficando fininho. Diâmetro fino do colmo, o que pode acontecer? Quebramento de plantas. Aumentou muito a população sob estresse, não resolve o problema da produtividade e aumenta o quebramento de plantas. Muito cuidado com a população em milho safrinha. Muito cuidado. Vamos falar um pouquinho de cultivares. Gente, a avaliação de cultivar ela é super importante para dar referência. Muito importante. E nós fazemos isso em São Paulo. Tem aqui colegas de São Paulo que conhecem o nosso trabalho. Eu vou colocar até um exemplo de resultado aqui. Nós temos a safra 2022, 7 locais, a produtividade variando aqui de 8.500, média dos 7 locais, até 5.000 quilos. Uma delta aqui, gente, de 80% daqui para cá. E nós avaliamos plantas doentes, com enfesamento e virose. Em São Paulo, do Rio para lá, a gente tem certeza que as viroses são tão importantes ou mais importantes que os enfesamentos. Viroses transmitidas, 2 delas pelo pulgão, não é pela cigarrinha. Isso porque nós fazemos levantamento sistemático há 5 anos. Então, as viroses e os enfesamentos, está aqui a porcentagem, chega nesses materiais que produzem quase nada, a 50% das plantas com sintomas. Os materiais que produziram muito bem, 10%, 15% das plantas com sintomas. Se você não tem esse tipo de avaliação, como que você tem uma informação objetiva? Por isso a importância da avaliação da cooperativa, a avaliação do IDM Paraná e as regionais feitas por diferentes entidades. Mas isso aqui é fundamental. Não adianta esse tipo de avaliação se o agricultor muda de um ano para o outro, de um cultivar A, cultivar B. Ele planta 100 hectares. Ele está plantando 80 hectares de cultivar. No próximo ano, ele muda para 80 hectares, que é 80% da propriedade dele, para cultivar Y, que ele nunca plantou na propriedade dele. Porque ele veio aqui no resultado do ensaio, achou o material bom. Mas esse material,
ele é suscetível a um nematóide que só tem na propriedade dele. Dançou. Precisa fazer a validação na propriedade. Para fazer a avaliação na propriedade é o seguinte, todo ano eu pego meus padrões e ponho um novo, uma pequena proporção. Ah, não, minha área é grande. Eu uso 4 híbridos na minha área. Eu sempre vou ter 2 novos e 2 padrões velhos. Mas os meus novos nunca vão superior a 30% da área. Eu não conheço a menina. Eu vou casar com ela no dia seguinte? É isso que o agricultor faz. Ah, mas eu vi ela na festa de longe. Foi lá na propriedade do vizinho e viu. Gente, que risco. Problema seríssimo do milho safrinha. Análise de solo. Vocês acreditam que apenas nem 20% da recomendação de adubação é feita baseada em análise de solo no milho safrinha? Como que eu posso acertar o nutriente que aquela lavoura precisa sem análise de solo? Ah, doutor, mas aqui na região só tem aquela fórmula, aquela outra. Eu só vario quilos por hectare. No início do plantio, eu ponho mais. No final do plantio, eu coloco menos. Muito bem. É para todas, né? Se é para milho, para soja, tudo. Gente, análise de solo. Sem análise de solo, o que você quer? Alta produtividade. Se você aduba sem embasar essa adubação na análise de solo. Nós temos uma demanda de aumentar a adubação de semeadura no milho safrinha enorme para aumentar a produtividade. Nós temos uma dificuldade nessas regiões tradicionais que fazem, até por questão ambiental, adubação no suco. Se eu aumento muito a adubação no suco, que tem potássio, pode acontecer isso aqui, falha, devido à salinidade. E aqui não tinha potássio, aqui tinha. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado com a soma de potássio e nitrogênio no suco? Se precisa mais potássio, vamos fazer isso a lanço. Não vamos fazer isso no suco. E se vou fazer a lanço, gente, nós vamos fazer cedo. Porque se deixar para depois e ver aquela sequinha, eu planto lá finalzinho de fevereiro. Deixo para fazer a adubação lá dia 15 e 20 de março. Dá aquela sequinha de uma semana. Dançou. Onde está o fertilizante? Ó. Olha o milho aqui. Ó. Então, potássio a lanço é simultâneo ao plantio. Plantou, já aplica. Não vai esperar 30, 40 dias para aplicar potássio a lanço. O potássio é absorvido muito cedo. Isso é um ponto fundamental. E mesmo o nitrogênio. Eu vou fazer uma complementação, não vou deixar realmente, se a minha quantidade é grande, eu posso fazer até 2 aplicações. Uma imediatamente a semeadura e outra de cobertura mais na frente. Mas muito cuidado com essa questão, especialmente do potássio, que nós temos tirado o suco, mas aplicar ele tarde. Esse é o ponto de atenção. Eu deixei essa foto meio por último. Essa foto é da década de 90. Vocês estão conhecendo esse tratorão aqui? Ó? Década de 90, Valmetão. Lá no Lúcio Borges, lá em Campos Novos, em São Paulo. Para mostrar para vocês que nós temos uma cultura que é a soja. Nós estamos falando de alta produtividade só no milho safrinha. Sabe o que eu ouvi? Aqui em Londrina, no início da década de 2000, de um melhorista de soja, nós reclamamos para ele que os cultivares, quando plantados mais cedo, naquela época, início da década de 2000, então, soja produzia um pouco. E que ele precisava desenvolver para nós cultivares mais produtivos para colher essa soja mais cedo e plantar o milho safrinha primeiro. Sabe qual foi a resposta? Eu sinto muito. Existe uma correlação negativa entre o material adaptado ao cedo e a produtividade. E nossa cultura é a cultura principal. Tchau, milho. Nós podemos fazer isso com a soja? Tchau, soja. Alta produtividade do milho. Nós resolvemos rápido a alta produtividade do milho. Vamos antecipar a semeadura, tomar aqueles cuidados, vamos chegar a 10, 12 toneladas rapidinho. E a soja? Eu vou mostrar para vocês uma preocupação. Um colega lá do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso, o Davi Piccoli, fez um levantamento de toda a área que dava assistência técnica. Lá. Na época, ele trabalhava na Fundação Mato Grosso. Nenhum talhão que a soja, quase nenhum, vamos falar nenhum,
Os talhões mais produtivos da soja não eram os mais produtivos do milho safrinha. E os mais produtivos do milho safrinha não eram os mais produtivos da soja. Nós temos que pensar no sistema. Nós temos que pensar em alta produtividade na soja e no milho safrinha. Ou nós vamos fazer a mesma coisa que o motorista de soja naquela época fez para nós do milho. A nossa cultura é a principal e a soja que se dane? Então, e isso nós temos que tomar muito cuidado. Essa informação levantada em lavouras mostra para nós que às vezes nós... E é uma reclamação que aqui no Paraná, a Coamo fez o experimento há 10 anos atrás, ainda era o Joaquim Mariano, coordenava a Coamo. Ele fez a série de simulações de antecipar a semeadura da soja, utilizar cultivar superprecoce de soja, e o que o milho safrinha produzia. E às vezes, que ele sacrificava a soja não compensava depois que o milho safrinha produzia mais. Nós temos que chegar num ponto de equilíbrio em relação a essa questão da soja e do milho safrinha. E por último, para a gente fechar, eu admiro muito o colega Marcelo Amorelli, é um consultor do sul de Minas Gerais, e ele fechou a apresentação dele com uma slide do nosso querido, que já não está entre nós mais, nosso saudoso, desculpa, Dirceu Gassen. O que importa para obter alta produtividade? Planejamento e gestão. Não precisa nem falar, né? Fazer na hora certa as coisas. Fazer bem feito. Capricho. Ter bons consultores que tenham conhecimento. Trabalhar com pessoas capacitadas na equipe. Trabalhar em equipe. Esta aqui é a parte lá na propriedade importantíssima. Que às vezes nós técnicos, nós temos que conversar com quem está com a mão na massa. Porque o que você conversa com o proprietário, com o gerente, não bate com a realidade. Ele fala aquilo que faz bem para o ego dele. A realidade é outra. Então, por quê? A equipe não está comprometida. Ele fala para você que ele fez a adubação de cobertura no estádio V3 e o funcionário fala, doutor, mas minha sogra morreu, né? Então, nós tivemos que fazer, uma semana depois que eu fui com a minha esposa lá para a terra dela, já era lá V5, tinha parte era V6. Não deixei ninguém por fazer. Não, o senhor não deixou ninguém. Não, o patrão nem ligou. Pessoas, a equipe capacitada para trabalhar com uma máquina que tem GPS, uma máquina que é de 500 mil, uma colhedora que é de 1 milhão. Equipe. Sem isso aqui, gente, não tem alta produtividade. É muito bonito eu chegar com uma série de resultados de ensaio aqui, pintar, pedir para vocês colocar fita hormônio, perfume, e não cuidar de tudo isso que eu relacionei. Não estou dizendo que não presta, mas nós temos que cuidar de tudo. Gente, muito obrigado. Aqui está meu e-mail. Nós vamos abrir agora para perguntas. Somente informar a todos os participantes que a partir da semana que vem o evento já estará disponibilizado no YouTube. Abrimos agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão para que seja feita no microfone. Doutor Adilson, é muito interessante assim no nosso milho aqui, como o pessoal vem plantando mais no tarde, vem aquela geadinha mais tardia, e o milho já está naquela fase que a gente está quase na granação fisiológica ali, maturação fisiológica, aí vem uma bendita de uma geada. Meu Deus do céu, o produtor amanhã vai lá desesperado. A gente costuma orientar o produtor, quando ele tem problema de granizo e geada, esperar pelo menos 72 horas para a gente fazer uma avaliação mais precisa. Mas aí a gente vai na lavoura, a gente vê aquele problema sério, a gente fica preocupadíssimo, mas a gente vê o caule da planta está verde. A minha pergunta é qual é a contribuição da reserva do caule
que eu acho muito interessante assim, mas eu não sei medir quanto que é importante. Outra pergunta é saber se o senhor tem tido alguns problemas. Está na moda agora a ocorrência dessa deleplatura, se o senhor tem tido problema dessa larva na semeadura de milho, na semente de milho. Ok. Vamos falar do queima da geada. 72 horas, eu acho que até é pouco, tem que esperar um pouco mais. Eu entendi o que o senhor está dizendo. O estresse depende de dois fatores, de vários, mais dois. A intensidade e a duração. Às vezes a intensidade foi forte, mas a duração foi muito rápida. É diferente de uma lavoura que queimou, que a intensidade foi até média, mas queimou, mas a duração foi muito longa. Essa duração muito longa levou a efeitos fisiológicos na planta mais profundos, inclusive na espiga. Então tem diferença entre geadas. E tem diferença entre genótipos. A boa notícia é que nós temos materiais tolerantes ao frio no mercado. Então, dependendo do material que ele é tolerante ao frio e a proporção de folhas sobram verdes, ele ainda vai produzir em parte da espiga. A ponta da espiga vai ficar xoxa. Mas 1/3, às vezes metade das espigas, em média, porque é muito variável dentro da lavoura, tanto na toposequência como de onde o frio veio, mas você ainda consegue ter uma produção. Nem sempre isso acontece. Se o material for suscetível ao frio, que não deveria ser plantado. Os muito suscetíveis, gente, nesses ensaios aí que a gente faz, eles vão lá para o terço inferior. Você já pega eles já nos terços inferiores das tabelas. Mas se for suscetível ao frio e essa intensidade ter sido forte, corre muito risco desses grãos ser tão poucos densos e ocorrer tanta micotoxina nesse grão que ninguém vai querer receber. Que é outro problema, a qualidade. Um dos grandes problemas da geada é a qualidade dos grãos. Então, o que os compradores adotam como política? Vão armazenando em alguns silos e fazendo ligas com milho bom. Mas eles têm um limite de recebimento. E uma região, às vezes, é toda afetada pela geada. Você imagina um criador de frango, você vai querer comprar milho nessa região? Porque a micotoxina é automático. Aquele milho que ele fica quente na espiga. Na hora que você abre a espiga lá no campo, a temperatura está um pouco elevada, há uma fermentação. Então, eu sou um pouco cético em algumas situações, e em outras situações eu sou mais otimista. Depende muito de cada geada, do conhecimento do material. Quer ver outra coisa que acontece com geada? Eu estou batendo na tecla de populações excessivas, que eu estou percebendo que as pessoas, os técnicos inclusive, estão achando que a população resolve produtividade por si só. Onde a queima da geada vai ser mais forte? Numa população 80 mil ou numa população 55 mil? Mais população. Por quê? Porque por que ocorre a geada? Que o calor que está vindo do solo não é suficiente para manter a temperatura no dossel da planta em níveis adequados, que não ocorre congelamento. E quanto maior a área foliar, mais a dificuldade de dissipar esse calor e chegar na parte superior da planta. Em populações excessivas, a queima da geada vai ser muito forte, maior que uma população próxima daquela adequada. Ok? Em relação à praga, não conheço. Não conheço. Mas geada, para essa região aqui de Londrina, sudoeste do Paraná, principalmente mais o sul, é um assunto que deveria ser muito mais estudado. Qual a dificuldade? Você vai 4 anos sem uma geada forte. Aí lá no 5º ano tem geada. Aí você empolga, vou estudar. Prepara tudo. Fica 4 anos sem geada. Não é isso? Qual o maior medo? É o estresse hídrico ou o estresse térmico intenso? Qual que vocês acham que é o que causa mais prejuízo? É o hídrico. E o hídrico está na mão, o manejo. Diferente do térmico, que é muito pouca ferramenta de manejo que você tem. Mas o hídrico, você tem muito mais ferramenta de manejo. Eu pergunto para vocês, qual a proporção dos agricultores que fazem
rotação de culturas em áreas de soja e milho safrinha. Dá 2 dígitos? Não dá. Tem áreas, a maioria das áreas tem 3 décadas com soja e milho safrinha direto. Maioria das áreas. O que nós estamos conseguindo fazer? É o consórcio. Que o consórcio ele não perde lucro. Ele fala, não é perco, porque esse negócio compete com milho e ainda produz menos. E às vezes ainda fala isso, mas tem como não competir na produtividade. Competição há, fala afetar a produtividade. É o único que nós estamos conseguindo encaixar, que aumenta a massa, a produção de massa, mais raiz, porque ele não tira a cultura, está indo com mais facilidade. Você falou em rotação verdadeira, é igual xingar. Você chegar no agricultor e começar a falar muito disso e falar, você não quer ir embora, não? Não fala assim, mas no fundo eu quis dizer isso para você. Seguindo nessa linha, professor, consórcio e estresse hídrico. A gente, há uma correlação, podemos esperar que vai ocorrer uma diminuição de produtividade, mesmo você fazendo o controle correto da braquiária, por exemplo? Excelente pergunta. Eu revisei, preparando esta palestra, o artigo lá do pessoal de Dourados, da Embrapa, que produziu as informações para o zoneamento do milho consorciado com consórcio. Porque antes do zoneamento do milho consorciado com consórcio, com braquiária, se tivesse braquiária no meio do milho, o seguro não era concedido, que era planta daninha. Eles tiveram que fazer isso em lisímetro. E interessante é o seguinte, se bem manejado, o índice de área foliar da braquiária, ele chega a 2 e está sombreado. Foi os dados que eles obtiveram. O do milho está lá em 4, 3,5, 4. Nesta condição, não houve uma competição afetando a produtividade, embora haja competição entre as plantas. Falar que não há, elas estão ali brigando. O grande desafio é manter uma população de braquiária não muito elevada. Como é difícil a implantação da braquiária, a tendência é o pessoal colocar mais semente para ver a braquiária. Aí é o problema. E conseguir essa população adequada é só no dia a dia. No primeiro ano não vai conseguir. Consórcio precisa de gente que tem experiência no campo. Eu, sinceramente, não tenho experiência operacional que precisa uma pessoa para dar assistência para o consórcio. São poucos técnicos que conhecem o consórcio a fundo, sabem tudo do gato para conseguir isso. E tem que ter perseverança. O primeiro ano que o agricultor fizer ele não gostar, ele já vai abandonar. No primeiro ano. Tem que ter perseverança. E o técnico também tem que ter muita perseverança e jeito com isso aí. Qual o dinheiro que o consórcio dá para quem faz assistência técnica? Me fala. Quase nada. A semente é muito barata. Barata demais. Não dá percentagem. Você tem de ir lá várias vezes. Aí o agricultor começa a te ligar. Eu estou preocupado com o consórcio. Você vai lá para dar assistência para o consórcio. E você não faturou nada na venda da semente. Por isso que o consórcio é tão difícil de avançar. Ele não é fácil. É uma tecnologia muito técnica. Da maneira correta. Gerválio, sou agrônomo e permite-me chamar de Duarte. Pois não. Gostei muito de te ouvir. Principalmente agora, no final, nas perguntas que surgiram sobre consórcio. Você foi cirúrgico. Parabéns, viu? E aí, aproveitando a tua experiência, que você rapidamente deixou aqui para a gente, como fazer para tudo isso que você falou aqui, e você falou num tempo relativamente curto, mas você falou muita coisa. Como fazer isso chegar ao campo? Lá no agricultor. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, porque aqui nós estamos na Casa do Agrônomo do Norte do Paraná. Obrigado, viu? Foi bom ouvir você. Obrigado aí pelas considerações.
Eu acredito que esse é o caminho. Um evento como este, que é o trabalho de formiguinha. Nós temos de multiplicar esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa. Sem o conhecimento, naquela última prancha que eu coloquei, conhecimento. Se esse conhecimento não é compartilhado, e vocês veem que nós estamos aqui num grupo, não sei exatamente quantas pessoas aqui dentro do auditório, eu só sei que tem várias cadeiras vazias. Poderia ter muito mais. Então, nós temos de multiplicar isso como formiguinha. Não tem outra maneira. E associar a quem tem mais facilidade com o produtor hoje. Eu acho que tipo da parceria para esse evento, com a KWS, com a Copert e com a AgroGalaxy, ajuda muito. Porque hoje nós temos um batalhão das empresas dando assistência para o produtor. E nós temos de trabalhar junto com esse batalhão. Ele é nosso parceiro. E tratar ele como parceiro. Essa quantidade de técnicos estão chegando no produtor. Eu não vejo outra maneira. Eu tenho feito muito isso com adubação. Adubação com quem está indo lá na propriedade. Mas a adubação tem valor agregado. Como que eu vou fazer isso com o consórcio? Geralmente, uma tática que nós usamos é o seguinte. Vocês já perceberam onde está a padaria e o açougue no supermercado? Qual a parte do supermercado que está a padaria e o açougue? Bem lá no fundo, não é? O que mais você vai fazer lá no supermercado? A mulher fala, hoje esqueci o pão. Você vai, não tem mercadinho perto, não vai nem na padaria, você vai lá no mercado. Aí você passa na prateleira, você vê, puxa vida, meu shampoo está acabando. Pega o shampoo. Do outro lado você pega, nossa, acho que em casa o café está acabando. Pega o café. Não é assim que a gente faz? A mesma coisa. Qual o assunto que mais chama a atenção hoje do agricultor? Fezamento e viroses. Qual palestra que você tem de oferecer? Porque ele está querendo ouvir. E você coloca no mesmo dia, sequencialmente, que está ali, antes do churrasco, antes do jantar, a palestra que vai tratar daquela parte sensível. Porque se você chamar ele para essa parte sensível, ele não vem. Então, antes disso, do enfesamento de viroses, nós fizemos muito isso, eu fiz isso por 30 anos, no Vale do Paraná, no Ipanema, porque o Cardoso não vai deixar o Bentinho sozinho, né, Cardoso? Nós tínhamos, o assunto cultivar é um assunto muito, que o agricultor gosta muito. E é a tecnologia que ele mais muda. Se perguntar qual tecnologia que o agricultor mais muda na lavoura, cultivar. Então ele está ávido. Se você oferecer lá, tanto que eu falei, ele muda de um ano para o outro, não cultivar assim do nada. Ele muda, quer mudar. Então, o cultivar, a gente sempre ofereceu a palestra de cultivar e punha algo junto. Fizemos durante 30 anos. Para os técnicos da região e para os agricultores, alguns agricultores, mas para o técnico da região. Eu acho que é uma maneira também, sempre pegar o assunto que chama a atenção dele. Ok? Então, é a minha maneira de ver. Edson, mais uma vez, um prazer ouvir você, como o nosso colega falou muito por pouco tempo, né? Então, parabéns. Meu nome é Roberto Carvalho, da Long Pink Sementes. De tudo essas curiosidades, né, e pontos importantes que você tocou, a questão me chamou mais atenção, assim, como novidade para mim, essa sistemática que você falou da Fundação MT, isso deve valer para outras regiões de safrinha. Quando a soja vai bem, o milho produz menos, e vice-versa, né? Eu sei que deve faltar muitos dados aí, o que você acha que pode ter acontecido isso? Você falou do desequilíbrio, a questão nutricional, né? Mas se é só a questão nutricional ou tem outras coisas para a gente trabalhar nesse manejo? Muito obrigado pela pergunta. Essa informação é numa região dentro do mesmo ano. Então, não é variação entre anos, é dentro do mesmo ano.
lavouras de soja muito boas, produtivas, altamente produtivas, e o milho safrinha nem tanto, e vice-versa. Tem um fator aí que deve ter pesado bastante, que é a época de semeadura e o ciclo da cultivar. Quando se deu um peso maior para cultivares não tão cedo, super precoce para a soja, e não se plantou tão cedo, a soja foi melhor. E com isso, o milho safrinha foi jogado um pouco mais tarde. Essa é uma dualidade que sempre está presente, especialmente para quem tem área pequena. Agora, para quem tem área grande, isso dilui no todo. Agora, imagina a pessoa, no nosso norte do Paraná e sudoeste de São Paulo, a área média é 50 hectares. A soja, que cultivar que vai usar? 2. Sabe que usa 2 variedades, em média? As 2, né? Não vai passar de 2. Talvez 3. Aquele bem técnico. Ele só tem a opção de 2 variedades, porque não vai dar nem volume de compra dos 50 hectares. E quanto que vai de milho safrinha depois também? Então, a questão do tamanho da propriedade é o limite. Agora, em médias e grandes propriedades, isso dilui no todo. E dilui de uma maneira que aquele italiano, que a soja foi colhida mais tarde, ele pode dar o luxo de fazer o seguinte: não vou plantar milho safrinha. Vou plantar sorgo. Vou plantar trigo. Cereais de inverno. No centro-oeste, o sorgo só não aumenta mais, tem semente. Porque já está na cabeça, e outras opções de outono e inverno, como foi colocado pela Ana. Cadê a Ana? Está aí ainda, Ana? Está aí, Ana? Não. A Ana até falou lá do centro-oeste outras opções. Mas o sorgo só não aumenta mais a área por falta de semente. O pessoal vai para o sul. Para fazer esse tipo de... Agora, e para nós aqui temos 50 hectares? O agricultor chega, já tem uma percepção, e o técnico também, só a massa que fica do milho, da palha, aumentando matéria orgânica, para ele às vezes é interessante. Vamos fazer uma conta? Qual o índice de colheita do milho safrinho? Que eu falei aqui, em média. Não é 45%? Se fosse 50%, se eu produzo 6 toneladas de milho, quanto que sobra de palha? 6 toneladas. 6 mais 6, 12. Qual a cobertura do solo, planta de cobertura, que naquela data de semeadura vai produzir 6 toneladas de massa seca? Difícil encontrar, não é? A massa seca deixada pela palha do milho é uma coisa fantástica. Imagina uma lavoura de 10 toneladas. No mínimo 10 toneladas de massa seca. Por isso que os dados da Fundação MT, lá perto de Rondonópolis, mostra, se comparar pousio no outono e inverno versus milho safrinha, a cultura da soja passa a produzir muito mais na área de milho safrinha do que na área de pousio. Por quê? O milho safrinha aportou palha. Então, vocês veem a dificuldade? E eu preciso fazer rotação de cultura. E tem todo esse outro lado para a gente raciocinar também. Adriano. Aildson, bom, primeiro queria agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Acredito que ao longo dos anos a ideia é que a casa fique cada vez mais cheia, né, professor presidente Marcelo, então, a gente agradece aí. A pergunta que eu queria fazer, acho que vai bem ao encontro que o Gervásio comentou agora há pouco, né, como o nosso tema é tecnologia de milho safrinha, né, pensando em altas produtividades, então eu queria ter eu sei que você conhece bastante essa região nossa, do norte do Paraná, então que ajuste fino você acha que a gente poderia fazer que no curto prazo a gente poderia, de certa forma, aumentar um pouco mais rápido a produtividade de milho aqui na nossa região? Seria, assim, um ajuste fino mais rápido para a gente poder aumentar essa produtividade, já que a nossa demanda de milho é muito forte, né? E uma outra pergunta, já que foi mencionado sobre essa relação de soja e milho, né? Você deve saber desse case de sucesso que aconteceu lá, acho que em Sorriso,
eu acho que vai ser comentado até no evento da Fundação Mato Grosso, sobre um produtor lá que conseguiu ter altos tetos de produtividade, tanto para a soja como para o milho segunda safra. Para você comentar o que poderia realmente ter sido importante para promover esse case de sucesso lá no norte do Mato Grosso. Adriano, obrigado aí pelas perguntas. Em relação ao ajuste fino. Adriano, o duro que não é ajuste fino, é alicerce. Ajuste fino o agricultor tem tentado fazer aí com produtos. O que está precisando no alicerce? Nós fizemos, eu participei de uma série de eventos no Brasil e nós fizemos um mapeamento. O que os técnicos achavam que era o ponto mais crítico em relação à estagnação da produtividade do milho? E naquela ocasião, isso já tem uns 4 anos, foi mencionado os mais críticos, adubação e manejo do solo. Nós fizemos isso até no evento da KWS recentemente e já mudou. Ponto mais crítico, enfesamento e viroses. Disparado. Então, a questão do enfesamento e virose hoje afeta diretamente a uniformidade das plantas. É um ponto aí. E para essa questão, eu coloquei a foto da milho tiguera para isso. Eu acho que o principal que nós temos a atacar hoje é o milho tiguera. Numa região, não adianta o agricultor sozinho, que vem tudo de fora. O milho tiguera, nós estamos nessa epidemia, não é mais surto epidêmico. A doutora Elizabeth Oliveira me corrigiu há uns anos atrás que não era epidemia, isso era surto epidêmico. Agora é epidemia. 5 anos é epidemia. Principal causa, resteva de milho. Não tem o que discutir. São 2 causas. Uma que o pessoal está esquecendo, antecipação de semeadura. Na última década, nós antecipamos a semeadura do milho pelo menos em 15 dias. O que aconteceu? Se antecipando a semeadura, a temperatura é maior, igual ou menor? Maior. Nós antecipamos a semeadura, então, para uma condição que a cigarrinha multiplica muito mais, que os pulgões depois também vão ter problema muito maior, e essa resteva, essa tiguera de milho. 2 fatores. Então, o principal que eu vejo hoje que dá para atuar é tiguera, numa região. Enquanto o agricultor ficar controlando tiguera desse tamanho, não é desse não, desse tamanho, esquece. Vai juntar toda a equipe de entomologia, fitopatologia, de melhoramento e não vai resolver o problema. É ponte verde constante. Então eu vejo, o melhorista, estou vendo o Roberto ali que dá assessoria para o melhoramento. Você tem emprego por muitos anos, Roberto. Muitos anos. Os meninos aqui que trabalham no assunto por muitos anos. Insolúvel se a gente não resolver isso aí. E aí, no ajuste da uniformidade de semeadura, a questão da adubação hoje, para mim, é muito crítica. Por quê? Nós estamos num nível de adubação que a gente faz balanço de nutrientes. Vocês já tiveram, pega o balanço de nutrientes de uma área. Vê quanto está exportando, quanto está aportando. Aumentou o produtividade do milho safrinha, a adubação continua a mesma. Como que eu vou aumentar a produtividade? Aumentei a população de plantas. Esquecem que aumentar a população de planta custa. Isso está na cabeça dele, que isso custa. E não está aumentando a adubação. Sem melhorar a adubação, não vai. Eu não vou falar em rotação de culturas, porque fala palavrão. Tá? Mas eu falando técnica que é viável que o agricultor faça. É isso, Adriano. Qual que é a segunda? Sorriso. E soja e milho. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês ganharam 100 milhões na Mega Sena. Pagaram imposto. Vocês imaginam qual é o imposto de 100 milhões? 27%. Ficaram com 63%. Tá bom, né? Fala que o cara ganhou 50 milhões na loteria esportiva.
ganhou 50 milhões, já perdeu 27. Muito bem, tem 63 milhões. Onde você compra uma fazenda hoje? Escolha qualquer lugar do Brasil. Vai dar para comprar uma fazenda média. Não é grande, não. Quanto está um alqueiro hoje? 500 mil? Pois é. Onde você vai comprar a fazenda? Por ambiente de produção. Eu não quero saber se vai ter mão de obra, se não vai ter assistência técnica de equipamento, por ambiente de produção. Onde? Não compraria. Vou comprar bem longe. Vou comprar no Mato Grosso. Campo Chapadão dos Parecis. Melhor lugar do Brasil para se produzir 2 safras. Lá, 3 anos atrás, por 4 anos consecutivos, nós produzimos 10 toneladas de milho e sapezal. Híbrido da DAP. Vou valorizar o Roberto aqui. 10 toneladas por hectare. Sapezal. E não sacrificou soja. Então, Sorriso é um pouco pior. Mas dependendo do ano, aquele ambiente de sapezal se repete em Sorriso. Tem limitação de luz? Limitação de temperatura, se plantar no seco? O que pode ser a limitação? Água. Se o manejo do produtor é muito bom, você vai conseguir nas 2 culturas. Ok? Gente, o Paraná e São Paulo, lamento informar, já ficou em ambiente de produção. Nós tínhamos aqui um lato-solo roxo, que produziu o café, toda essa riqueza de Londrina, fertilidade natural. Nós trabalhamos na fertilidade natural desses solos. Fertilidade natural daqueles solos lá não vale nada. Solo ruim, fertilidade natural, mas o manejo. E hoje nós temos condição de dar esse manejo. Por isso que mudou. Por isso que hoje eu posso comprar fazenda lá. Como a gente vai fazer para ganhar essa Mega Sena, hein, Adriano? Quando nós vamos fazer para ganhar essa Mega Sena? Eu não jogo. Nem jogar eu jogo. Gente, mais alguma coisa? Professor Ailton, boa tarde, meu nome é Rômulo, sou jovem profissional e nessa fase a gente tem dúvidas, né? Sobre a fotossíntese, a gente viu aí ao longo da sua palestra que inicia no começo, por volta ali da manhã, meio-dia, alta temperatura, tende a estabilizar, né? Sobre tecnologia de milho, existem variedades que são eréteas, existem variedades que elas são semi-eréteas. Em relação à fotossíntese líquida, o que você recomendaria? Fala um pouco para a gente sobre essas variedades em relação à luz, temperatura e fotossíntese. Excelente pergunta. Você é jovem? Tem quanto tempo você está no campo? 4 anos. Então você não pegou a evolução dos híbridos. Se você pegar um híbrido 20 anos atrás e de hoje, independente da empresa, é muito mais moderno. O que ele é mais moderno? Ele vai ter as folhas mais eretas, não totalmente eretas, o pendão menor, a altura de plantas dos precoces continua praticamente a mesma. Esses materiais, eles proporcionam uma adequação para o espaçamento reduzido mais interessante, que hoje, no Brasil, mais de 80% das lavouras são plantadas no espaçamento 45 ou 50. Mais de 80% das lavouras. E o adensamento populacional, dentro de limites. Porque se o milho tivesse uma folha aberta, completamente aberta, você começa a ter muita interseção de folhas, sombreando uma outra. Se ela está mais ereta, esse sombreamento, você pode aproximar elas mais sem um sombreamento tão grande. Então, é uma tendência moderna dentro de certos limites. Não quer dizer, se você tiver um material um ao lado do outro, um de folha mais ereta ou de menos ereta, que esse aqui vai produzir menos. Tem toda uma carga genética envolvida nisso. E às vezes o agricultor vai só no ângulo da folha, danço. Ok? Mas de maneira geral, os materiais evoluíram nesse sentido.
No Paraná, tem uma demanda de materiais específica de Cascavel, aquela região para baixo, super precoce. Muito grande super precoce. E a menor oferta de materiais novos, comparando os ciclos, é do super precoce. Então tem a demanda fortíssima. Tanto que quando um milho em placa, uns 3 milho em placa, fica lá 2, 3 anos. Que é incomum hoje no mercado. O mercado é muito dinâmico, porque a oferta é menor. Acho que o Roberto levantou uma coisa. Aqui também mais um. Okay. A gente pensando na adubação desse sistema, estão surgindo alguns fertilizantes de potássio de liberação gradual. O senhor fez algum teste, conhece algum desses? O potássio em adubação de sistema tem sido um problema, pode ser um problema, né? Não sei se o senhor conhece algum desses aí, se fez algum teste. E na minha primeira vez eu não lhe dei os parabéns, quero consertar isso. Meus parabéns, foi realmente excelente a conversa. Tá, obrigado. Roberto, você já quer fazer a sua, já engata as duas. Roberto tem mais vivência que eu, melhoramento. Eu sou visitante no melhoramento. Você sabe tudo. Continuando o que o Rômulo falou, Folha Elétrica, eu queria essa questão da... Você mostrou aqueles gráficos no início, muito interessante, né? E para a gente pensar, né, na experiência da gente também, começando, o que acontece. Pensei uma coisa, você mostrou Cascavel, mostrou Sorriso. Né? Então eu posso concluir pela insolação. Não, foi Sapezal. Sapezal, isso. Eu sabia que era Mato Grosso, estava dando lembrar. Eu posso concluir que entre essas duas macro-regiões, eu tenho muito mais a ganhar com investimento em manejo, seja o potássio, seja a folha elétrica, etc. Quer dizer, tem mais, pensando em insolação, eu tenho muito mais espaço para ganhar lá do que aqui no região oeste do Paraná. Isso mesmo, Roberto. Em produtividade potencial, se for semeada em março, ok. Vamos semear em janeiro. Em janeiro, o delta vai ser bem pequeno e talvez com um manejo bom aqui no Paraná eu consiga uma produtividade igual eles lá. É o que o pessoal está fazendo, antecipando ao máximo. Só que tem o limite da soja. Então, a questão aqui no Paraná, para aumentar potencial, o atingível é antecipar. Porque se semear em março, nós estamos em desvantagem mesmo. Luz e temperatura. Os dois fatores. Agora, se nós estamos antecipando, eu não imaginava, depois eu quero falar do potássio, que é mais longo. Eu não imaginava, não é que eu não acreditava, que na região da Fundação ABC se fosse plantar milho safrinha. Eu não imaginava. Porque ele escolhe o milho silagem e depois planta o milho safrinha. Na passagem de ano, o pessoal não tá festejando, não. O pessoal está na roça plantando milho. Imagina esse milho plantado em janeiro. Fantástico. Fantástico, porque a época que está tendo mais nuvem ainda está jovem. Na hora que começar a abrir o tempo, menos nuvem, ele está chegando lá nos 60 dias. E eles estão conseguindo boas produtividades, com super precoce. É mesmo caso Santa Catarina, oeste Santa Catarina, com super precoce. Antecipando e trabalhando com super precocidade. Ok? Vamos lá à questão dos fertilizantes de liberação lenta. Todo o raciocínio de gringo, posso usar a palavra gringo? Não estou xingando ninguém, que hoje tem que tomar um cuidado. Posso? Vou pedir aqui ao presidente. Pode. Então tá bom. É raciocínio de verão. Eles chegam no Brasil com umas metas de verão. Chega o cara da empresa de fertilizante e fala assim, não, eu tenho esse produto, você vai usar no milho no Brasil. Mas ele não quer saber. O raciocínio dele é que é o milho americano, o milho europeu. Qual que é o raciocínio dele? Que ele é um monte de chuva. Chuva. Né? Problemas, O nosso milho safrinha pode ser até implantado no momento de chuva, como está sendo no Mato Grosso.
Mas para nós aqui do paralelo 22, é uma dificuldade enorme essa questão de chuva. Aí você usa um produto de liberação lenta, que vai depender de duas coisas. Aliás, vai depender do micro-organismo para que seja liberado. O micro-organismo depende fundamentalmente de pelo menos dois fatores: umidade e temperatura, que é imprevisível. Se esse fator for muito forte, o ano que chover ruim não vai liberar. Se esse fator for fraco, então eu falei, o ano muito forte, o ano que não chover não vai liberar. Se o fator for fraco, o ano que chover demais, liberou muito cedo. Você não ajusta o time. Você tem de ter a sincronia da liberação e a demanda da planta, com a imprevisibilidade de chuva e de temperatura. No milho safrinha, só lá no Mato Grosso que pode dar certo nos plantios do cedo. Porque no plantio do cedo do Mato Grosso é brigar com a chuva. Lá eu acho que a tecnologia pode ajustar. Mas para nós aqui do paralelo 22, dificílimo. Pode ser potássio, pode ser nitrogênio. Muito difícil. Tá? O que eu estou falando é a realidade de safrinha. Porque o gringo vai mandar o cara, desenvolvimento de produto aqui para Londrina, vai procurar o IDR Paraná para fazer pesquisa, e nem adianta fazer pesquisa nessa condição ambiental. Você quer ver outra coisa que a gente tem dificuldade, de quando muda um gerente lá em cima e a pessoa não conhece? O cara trabalhava no Mato Grosso, virou gerentão da empresa. Ou trabalhava lá no Sul, virou gerentão da empresa. Não entende o paralelo 22. Não entende o norte do Paraná, não entende o sudoeste de São Paulo e não entende parte do Mato Grosso do Sul. Essa faixa de transição, gente, é quase 2 milhões de hectares. Não é para qualquer um. É para Cardoso, que já está aí há 20... Quantos anos, Cardoso? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Não é para... Foi estagiário dele. Você tem. Então, não é para qualquer um essa fase de transição. Não é fácil essa transição. E não tem um ano igual ao outro. Vocês já viram um ano igual ao outro? Nessa fase de transição? Gente, isso aqui não é fácil, não. Então, em relação ao fertilizante, é isso. Não sou contra, não. Estou falando, no verão posso dar super bem. Essa adubação já foi para alta produtividade. A gente não vai avançar na produtividade com essa adubação mais. Nós temos de mudar essa adubação. Eu participei do desenvolvimento dessa adubação. Os primeiros trabalhos, eu e o Heitor Cantarella, nós fizemos juntos, que lançou toda essa tecnologia. Mas ela não é mais adequada para alta tecnologia. Ela é para média tecnologia. Já ficou, as coisas aí evoluem. Então, nós temos que fazer umas adequações na adubação. E tem que tomar muito cuidado, que essa aí, embora não seja para alta, ainda funciona. E, às vezes, tem alguns aventureiros que vão aproveitar isso para inserir uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes, é melhor você manter a segurança dessa que ainda funciona do que tentar introduzir coisas mirabolantes. Então, tem que tomar muito cuidado quando vai para incrementar a nova tecnologia. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Amanhã tem uma live. Vocês estão sabendo da live? Não? Não, essa é boa. Redução de 25% da adubação nitrogenada do milho. Com a zospirila. Eu vou assistir a live. Gente, tem um nutriente que você não pode abrir mão no milho, chama nitrogênio. Não pode. É igual um carro que você fala que vai reduzir gasolina. Quase a mesma coisa. Não é leguminosa, é uma gramínea. Última coisa que eu recomendaria é economizar em nitrogênio. Obviamente, dentro do nível de resposta econômica. Eu estou muito curioso para ver o que vai ser apresentado.
Nós já fizemos rede de experimentação com a BV5 e a BV6, uns 30 experimentos, e não conseguimos detectar a economia de nitrogênio. E amanhã será apresentado. Eu estou muito preocupado. Porque a doutora Maria Ângela é uma pessoa muito conceituada, uma pesquisadora brilhantíssima, premiada no mundo, não só no Brasil, mas que a cultura do milho não é a praia dela. E isso aí recomendo. Porque quando essa tecnologia surgiu, o maior problema dela, para ela não ter emplacado, foi essa economia de nitrogênio. Foi o maior problema de emplacar a tecnologia. E agora está voltando a carga de novo. Então, eu estou preocupado. Eu não estou falando que não acredito, não é isso, mas eu estou muito curioso para ver de onde que está sedimentado. E muito preocupado. Porque se a gente abrir mão de nitrogênio em milho, gente, quer abrir de algum nutriente, mas no milho, do nitrogênio, não dá para abrir. Tá? Beleza, gente? Não havendo mais perguntas, nós temos uma salva de palmas, a doutora Hudson.